conversar hoje com Paulo Fernando Carvalho Gomes, ex-policial militar, né? Ex não. Baixado. Não. Policial da ativa. Reformado. Reserva. Está na Policial reserva. da reserva. Exatamente. Reserva da remunerada. RR. Reserva remunerada. Isso aí. Ele é policial. O policial reformado, ele continua sendo policial e nem a morte, entendeu, tira a carteira dele, entendeu? Ele passa para a eternidade. Ele é aí lá policial ele da reserva se apresenta a Deus para uma nova missão. Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí hoje, primeiro que é um prazer te receber pelo tempo que a gente se conhece. Graças a Deus. E eu quero começar conhecendo quem é o Carvalhão, né? Porque a gente usa esse nome bonito, Paulo Fernando Carvalho Gomes, mas esse não é realmente como a gente conhece hoje em dia. A gente conhece o Carvalhão. E eu queria voltar lá em 1963. Foi a minha data de nascimento. Nasce o Paulo Fernando e em São Fidélis. Você nasceu em São Fidélis, Carvalho? Nascido em São Fidélis. Você é nascido em São Fidélis. E aí, como é que foi esse processo de São Fidélis? Quem era o Carvalho? Como é que a família que o Carvalho surge lá em São Fidélis? Bom, até uma nostalgia, né? Recordação dos tempos idos. Família muito pobre, pai e mãe analfabetos, mas muito íntegros, uma família de gente muito trabalhadora. E eu sou o caçula da família, né? A raspinha do tacho, como dizem aí os antigos. E eu tive uma infância muito feliz. Na roça, não tínhamos computadores, não tínhamos telefones, nada de tecnologia, nem luz elétrica nós tínhamos. Eram lamparinas movidas a querosene, né? E brincava sempre com os meus irmãos mais velhos. Só vínhamos à cidade uma vez por mês, porque era chamado de escambo, né? Fazia as trocas lá do milho, do feijão, do porco matado na roça, da galinha da roça, do aipim, enfim, dos produtos que a gente produzia lá sem nenhum tipo de máquina nem nada, apenas com os pilões, a canjiquinha, o fubá, a farinha. E aí vínhamos da cidade para comprar, para fazer essa troca, né? Então, São Fidélis é uma cidade muito característica pela igreja, né? Você chega no centro da cidade, você tem a igreja, ali logo atravessando a praça, você vai ter o Rio Paraíba do Sul cortando ali a cidade. E aí, como é que era esse momento do Carvalho? De chegar lá e conseguir visualizar essa cidade grande perto de onde ele estava? Era tudo mágico, né? Porque criança tem fantasias, né? Criança tem aquela coisa de sonhos. E quando a gente vinha, eu, por ser o menor, por ser o caçula, eu vinha junto com eles. Tem uma passagem até muito interessante, porque numa dessas vezes, numa dessas vindas, era a festa de São Fidélis e eu estava junto com a minha mãe e eu me encantei por um algodão doce, fiquei olhando muito o algodão doce. Talvez seja isso, talvez, na minha cabeça eu penso muito nisso, que tinha um policial fardado, ele era muito grande e forte. Muitos de São Fidélis que ouvirem esse depoimento vão se lembrar disso. Ele era surdo, mas eu não sabia, né? Quando eu era pequenininho, muitos anos depois, é que eu fui encontrá-lo e saber da deficiência auditiva dele. Mas ali, eu fazendo aquela pirraça que toda criança faz, né? Puxando na saia, no vestido da minha mãe, gritando, era a festa da cidade. E aquilo eram as luzes, ioiôs, bolas, aquelas barracas. São Fidélis sempre teve uma festa conhecida como Cidade Poema, mas é uma festa tradicionalíssima. Inclusive, eu fui agora, esse ano passado. Mas, voltando lá, eu olhei assim para aquele policial, eu vi aquela farda. E como toda mãe procura uma forma de dar um carão no filho, dar aquele puxão de orelha e botar aquele medo para a criança ficar, né? Ela falou assim, ih, menino, vou mandar o policial te prender, hein? Eu me escondi atrás dela e vi aquele homem grandão. Olhei para ele assim. Mas quando as pessoas perdem um sentido, dizem que se aguçam outros, né? E eu acho que ele percebeu. Eu olhava para o algodão doce, meus olhos cheios de lágrimas, mas minha mãe, pela falta de
poder aquisitivo, poder financeiro, sem dinheiro mesmo. Ela não pôde me dar o algodão doce. E ele me olhou assim, olhou para o algodão doce, foi lá, pegou o algodão doce e veio trazendo para perto de mim. E eu atrás da minha mãe, olhando para ele, eu falei, pô, vai que eu boto a mão, ele pega a minha mão. É uma armadilha, né? mas não era armadilha. Pelo contrário. Ele me deu o algodão doce para minha mãe. Pode pegar. Pega, meu filho. O policial está te dando. E ali eu peguei aquele algodão doce. Meu irmão, que sabor. Foi o melhor algodão doce que eu comi na minha vida. E eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado daquele policial. A farda dele, para mim, ficou aqui, ficou aqui. E eu não parava de pensar naquilo. Mas com a infância, né, a inocência de uma criança. Mas eu sempre, quando ia brincar, eu era o policial, entendeu? Era polícia e ladrão, que tinha uma brincadeira. De criança. Eu era policial e o restante era tudo ladrões. Eram todos ladrões. E o pau quebrava neles. Eu tenho até uma frase que eu falo até hoje, que é pau com prego, né? E aí eu brincava muito assim. E aí nós tínhamos bola de gude, não era uma coisa peão, jogar triângulo. A gente não chamava nem bola de gude, era boleba. Hoje falavam baleba. Então, a gente jogava foi uma triângulo, infância. búlica. Búlica, exato. Não tinha grandes E aí, opções de brincadeiras. a gente passa do Carvalho criança e vai chegando na fase dele um pouco mais jovem já. O que você lembra dessa época, assim, de colégio, De colégio, amizade? eu nessa Como é que época foi esse eu processo? estudei. Eu quebrava pedra, né? Quebrava pedra. Tinha uma firma lá que fazia calçamento de ruas e a gente quebrava pedra. Eu estudava no colégio Elvídio Costa, ainda tem lá no bairro chamado Ipuca. Nossa, infância maravilhosa. E aí, o crescimento, né? Minha mãe sempre sonhava que um dia teria uma casa na cidade. Minhas irmãs sabem, meus irmãos sabem o que eu estou falando. E meu pai, né? Ele falava, essa mulher tá caduca. Mas ela era determinada. Ela era perseverante, né? Que dizem que o mundo não é dos espertos e nem dos mais inteligentes. O mundo é daquele que acredita em si e persevera. Então, eu peguei essa característica da minha mãe, tá? E meu pai falava, essa velha tá caduca, vai morar na cidade. Como é que vai morar na cidade? É tudo muito caro. A gente não tem condições financeiras de ir para a cidade. A família éramos, se não me falha a memória, éramos 13 irmãos, né? Uma faleceu ainda na barriga da mamãe. Tereza e Terezinha, só criou a Tereza. A Terezinha foi morar com Deus. E aí, a família muito pobre, mas mesmo assim a minha mãe, o que é impossível para Deus? Minha mãe, tão determinada e perseverante que ela criou um menino chamado José Marcondes Teixeira de Abreu, que era de uma família muito rica, onde ela trabalhava como era muito pequenininha, né? 13 anos. E ela morava com essa família lá, antes de se casar, antes de conhecer meu pai. Um detalhe importante também para citar que ela foi a primeira namorada do meu pai e ele o primeiro namorado dela. E ambos se casaram, viveram juntos durante 65 anos e só se separaram com a morte. Eles seguiram a risca. Exatamente, até que a morte nos separe. Até que a morte os separe. Então, esse doutor, depois que ele estudou e virou um médico muito famoso, foi até prefeito de São Fidélis, tem lá a placa dele lá, eu tenho um maior orgulho. Depois ele me batizou, é meu padrinho, hoje mora no céu, mas José Marcondes Teixeira de Abreu, e minha mãe veio embora.
E me trouxe também junto. E ele fundou, junto com outros médicos lá, doutor Juarez, Santos Silva, doutor José Antônio, doutor Antônio Carlos, fundaram a Casa de Saúde São Lucas de São Fidélis. Hoje dá até tristeza de passar lá e ver aquela casa de saúde acabada e deteriorada, depredada e esquecida. Mas foi a casa de saúde. E eu vim morar com minha mãe e nós morávamos num quartinho, ela era cozinheira, e ficávamos lá embaixo, um quartinho perto da lavanderia, ainda pequenininho. E eu me lembro muito bem, por isso que eu falo, não tirar a fantasia das crianças, que eu acreditava em Papai Noel. E um dia, no Natal, só nós doisinhos, ela deitava, era uma caminha de solteiro, eu dormia agarradinho com ela. Aí, quando viera Natal, nós dois juntos, de manhã cedinho, eu falei, mamãe, cadê Papai Noel? Ele não vai passar, não? Olha. Ela falou, calma, meu filho, bota seu sapatinho na janela. Eu, na minha inocência, botei o sapato na janela. Foi muito legal. E de manhã cedinho, ela acordou primeiro que eu, puxou debaixo da cama um carrinho e uma notinha de 2 cruzeiros, sei lá, 900, nem 70 era, eu tinha uns 5 anos de idade. Olha aqui que o Papai Noel deixou para você. Rapaz, que coisa gostosa. Eu acreditei que tinha sido o Papai Noel. Eu rezava com ela todos os dias. Enfim, juntando a minha infância, que foi muito feliz, não tínhamos absolutamente nada de produtos industrializados, nada. Mas era feliz. E caçar passarinho, meu Deus do céu, era muito legal. E depois juntando com o amor que me foi dado pela minha mãe. A obstinação dela, a determinação dela de vir para a cidade. Depois ela comprou uma casa na cidade. Que coisa linda. Foi tudo e contra todos. Contra as regras da vida. Que às vezes ela tenta nos derrubar de todas as formas, de todas as maneiras. Mas um verdadeiro guerreiro não é pela força de bater, e simplesmente pela força de se levantar toda vez que se encontrar caído. Se levantar. E assim que eu aprendi. E depois, eu já com os meus 11 para 12 anos, né, que você me perguntou, já para a fase de pré-adolescência, eu fui para o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, em Campos, Parque Cidade de Luz, se não me engano, o bairro lá. E lá, eu já estava moleque mais sabidinho e tudo, conheci outras pessoas morando na cidade, fui estudar nesse colégio. Mas aí eu já tinha uma namoradinha nesse meio tempo. E eu engravidei a namorada. Isso estava com quando 14 anos já. 14 anos, né? 77, mais ou menos. Por aí. Entre 70 e 80. 70 aí. 77, 78. Isso aí, por aí. E aí, engravidei. Foi uma responsabilidade, o mundo caiu na minha cabeça. Tive que começar a trabalhar. Voltei para São Fidélis. Voltei não, porque eu não tinha saído. Mas tive que começar a trabalhar numa casa de rações. Depois fui trabalhar em outra. E dali em diante que eu vi a responsabilidade do que é ter um filho. É muito bom fazer. Melhor é criá-lo. O peso da responsabilidade, da comida, da educação, da formação. Graças a Deus eu tive uma família... Eu tenho uma família, porque eles estão dentro do meu coração. Muitos já foram morar com Deus, inclusive minha mãe e meu pai. Mas os que ficaram me abraçaram o meu filho, os meus filhos, que hoje eu tenho 3, mas veio o peso da responsabilidade. E foi aí que eu me alistei.
Então vamos lá, a gente está em Isso. 63, mais ou menos 80, 81 você faz 17 80 para e- 18. Em 1982, eu ingresso na Marinha de Guerra do Brasil. Isso já com um filho. Tendo a Já com filho, já com responsabilidade de menino. bancar e ter toda a Nossa, responsabilidade na criação. maravilhoso. O Como é Paulo Fernando, o nome dele, Como é é que o foi meu essa nome. escolha da Marinha, Carvalho? Ela foi aleatória ou assim, a opção lá Na era a realidade, melhor eu tinha que tinha? me alistar. Chega um período da vida do Nos jovem, 18 né? obrigatório. Que é o alistamento obrigatório, para você dar seguimento à sua vida. E eu, como a minha opção foi aquela, porque nós tínhamos um vizinho que chamava-se Natanael, filho da Dona Maria, do seu Davino, moravam logo abaixo. Ele tinha ido para a Marinha de Guerra. Aquilo ali foi uma luz que deu, e eu fui em Friburgo, onde tem uma Sanatório unidade Naval. militar, o Sanatório Naval em Friburgo, Uhum. e foi ali. Me lembro até bem, entendeu? Que foi na época, o doutor José Marcondes, que era meu padrinho, ele também me incentivou, me deu forças, né? Falou com minha mãe, não, pagou a passagem. Eu fui para lá, para Friburgo, me alistei e fui pro primeiro distrito naval, onde fiquei lotado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na Avenida Brasil, Isso. que é o quartel da Força Marinha. Militar. Aham. O- Ali próximo à Penha. Isso, um dos mais. Aham. Fica perto da favela da Kelsons, Isso mesmo. né? Um Rolado dos ali, mais. saindo da Brasil ali. a direita da Brasil. Isso. Um dos mais rigorosos quartéis da Marinha de Guerra do Brasil. E eu, como eu tinha uma certa assim, não era, mas era um sonho de ser um fuzileiro naval. Eu gostava do combate, incrível, né? Mas eu botei esse troço na minha cabeça e o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem aspirações, ele tem sonhos. E eu tive esse sonho de ser fuzileiro naval, até mesmo porque eu vi um cara lá chamado Vieira, se não me engano, era um cabo. Ele fazia 500 flexões. 500 flexões. E eu falei, um dia eu vou fazer 500 flexões. Comecei a fazer, eu cheguei a fazer 200 flexões. Cheguei a fazer. Hoje faço 50, entendeu? Mas igual a minhoca, mas ainda faço ainda. Mas então, naquela época, eu queria muito. E a gente foi fazer fizemos as nossas instruções no Batalhão de Toneleiros, em Campo Grande. E eu me afeiçoei. Eu me encantei pela farda de fuzileiros navais. E quando chegou a divisão dos nossos pelotões, eu fui lotado na esquadra. A esquadra que fica ali, a base dela é na ilha de Mocangui, na ponte Rio-Niterói, né? E eu fui para ali. Fui lotado num contra-torpedeiros, já fui até a pique, afundou, né? A Marinha já aposentou ele, aí vai a pique, aí afunda o navio, e lá ele vira um coral e vai servir para Morada dos Peixes, que era o contra-torpedeiro Delta 25, Marcílio Dias. E eu gostava. Eu fiquei lotado na seção de operadores de radar, né? Porque a Marinha ela é muito, mas muito técnica. A tecnologia na Marinha é avançadíssima, é uma força que, meu Deus, para proteger o Brasil, nós estamos muito bem, porque a Marinha de Guerra é uma das forças armadas, tecnologicamente falando, não que eu não conheço basicamente as outras, mas a Marinha. E aí eu fiquei lotado. E fui trabalhar no Centro de Informações de Combate, onde ali permaneci. A Marinha foram 4 anos, 1 mês e 3 dias. E depois, na Marinha, você tem contratos que você assina, né? Uhum. E eu me desencantei. Foi tipo a música do Herbert Viana. Entrei de gaiato no navio e eu não achei legal, porque, na realidade, o que estava dentro do meu coração e na minha cabeça era ser policial militar. Era o que eu amava. E aí, como é que é esse processo pós-marinha até a entrada da Polícia Militar na sua vida? Nossa, aí realmente o que estava ruim ficou pior. Como sempre fui um sonhador, cheio de esperanças, cheio de utopia, né? Um mundo maravilhoso. Por isso que eu
gosto daquela música do Louis Armstrong, né? Wonderful World, um mundo maravilhoso. E eu vivia esse sonho. Voltei para São Fidélis, sempre fui muito bom amigo, sempre fui fiel às minhas amizades. Deus sabe o que eu estou falando. Sempre me desprendi, me doei, sempre me dediquei. Quando você encontra um amigo, ele não precisa estar todos os dias perto de você. Basta que você saiba que você tem um amigo que somente em orações a força positiva de Deus, a luz, chega até você. E eu, quando voltei para São Fidélis, eu achei que eu fosse abraçado, meus amigos, minha família, a gente já morava na cidade e tudo. Meu padrinho tinha sido prefeito. Pô, eu achei que o mundo estava de portas abertas para mim. Ledo engano. O mundo caiu na minha cabeça. Hoje, eu encaro até como que foi uma lição de vida que ela me deu. A minha irmã Tereza, que eu a amo tanto do fundo do meu coração. Muito obrigado por existir na minha vida, Tereza. Que um dia, eu vendo televisão de madrugada, já desempregado dentro de casa, mas eu adorava ver filmes. E, de repente, ela chegou e desligou a televisão na minha cara e disse assim: você não paga a luz? No dia que você pagar a luz, você tem direito de ver essa televisão e de gastar a luz que você consome. E desligou. Ela se lembra disso e ela sabe que eu não guardei isso como mágoa. Deus me livre, pelo contrário. É com muito amor que eu me refiro a ela, porque ali foi o ensinamento. Ali foi... Você tem que produzir para você se alimentar, se vestir. Você tem que ser útil. E ali eu fui. Deu um start, deu aquela... Opa, acorda pra vida, aquele pedala Robinho, né? Tum, tapão na cabeça. E eu fui trabalhar numa loja de rações lá. Ele até faleceu. Não foi uma morte muito legal. Parece que ele bateu de carro, mas ele também me deu um ensinamento. Quando eu fui trabalhar nessa loja de rações, e olha que eu descarregava, eu não tenho essa complexão física, não foi de academia, não, graças a Deus. Foi de sacos de rações que eu carregava em pleno domingo, de 4, 5 horas da manhã, quando chegava o caminhão, porque segunda-feira a gente tinha que fazer as entregas, eu fazia naquela bicicleta de carga, que levava 2 sacos de ração um dia, uma passagem triste que estava carregando para a rodoviária, a loja era na 7 de setembro, em São Fidélis, e para mim entregar, o ônibus já estava quase saindo, eu tinha que fazer aquela entrega. Tem um dispositivo chamado garfo, que pega entre o pneu pega no meio, né? A roda dianteira da bicicleta, aquele garfo quebrou devido ao peso. Eu voei por cima da bicicleta, caí lá, rasgou o saco de ração. Um dos sacos de ração, e as pessoas me ajudando a colocar, e eu tristão, corri na loja, botei outro nas costas e levei lá. O ônibus partiu, e quando eu cheguei na loja, ele falou: você vai pagar o saco de ração, você vai pagar a bicicleta que você era para ter levado de 1 em 1. Não era para ter levado de 2 em 2, eu achei que aguentava, não aguentou, a bicicleta já estava bem puidinha, já estava velha, né? Enfim, ele me deu um dos maiores ensinamentos para que você deve fazer da sua vida um trampolim, não um sofá. Eu já estava estudando a prova da Polícia Militar, me deram uma apostila. O meu irmão, Eloel, hoje capitão da PM, também da reserva remunerada. Que extremo ser humano, Eloel. Meu Deus, era meu irmão de leite. Antigamente, a mamãe da gente, né? As nossas mães, exatamente. Minha mãe, ela tinha os seios fartos e dava de mamar a outras crianças. Quer dizer, que as mães não tinham, né? Secavam leite e tudo. Minha mãe foi essa mãe de leite do capitão Eloel. E ele me deu essa apostila, falou: estuda, meu irmão, seja um policial. São Fidélis, infelizmente, não tem futuro para nós aqui. A gente tem que buscar nossos futuros em outros horizontes. Então, corre atrás. E eu lendo a prova da Polícia Militar, a apostila da Polícia Militar, antigamente a gente podia trazer a prova, era na época do mimeógrafo, e tudo, que as pessoas, entendeu, faziam aquelas, né, as provas em casa. Minha irmã, Tereza também, e a falecida Malu, foram professoras.
E elas tinham um mimeógrafo em casa, que colocavam um potinho de álcool, e ali elas rodavam as suas provas. Ela foi professora, elas foram professoras, e, e rodavam as provas em casa. Então, eles podiam trazer as provas para casa, os policiais que foram aprovados, né? E ele tinha, e outros policiais também, José Renato Coelho dos Santos, conhecido como Zé Legário, meu irmão querido Rogério, enfim, Mickey. Nossa Senhora, eu tenho, se eu for me relacionar aqui, peço até perdão, porque eu não vou me lembrar, me recordar aqui no momento, mas são muitos que queriam que eu também fosse policial, né? Falecido Avelange de Talcara, pô, morreu no combate lá. Enfim, Babê. Nossa Senhora, eu tenho muita gente. E aí eu lendo aquela prova da Polícia Militar, porque eu ia evitar de ir em casa nesse meio tempo, né? Uhum. Se eu fosse em casa de bicicleta, eu demorava 1 hora para almoçar e depois voltar, né? E eu ali lendo a prova dentro da loja de rações, eu com a prova de um lado, eu levei a comida, a mamãe preparou uma comida cedinho, e eu comendo ali minha marmita de comida. E aí ele chegou nervoso, bateu na porta assim, pô, você vê, né? Na época de Marinha, eu estava muito legal, por isso que eu tenho muito, eu falo sempre para os jovens, principalmente para os meus filhos, estudem, caras. Conhecimento liberta. E o que você está aqui dentro da tua cabeça, entendeu? Pode ter certeza absoluta que isso vai te ser muito, mas muito útil e necessário quando você chegar a uma idade mais consistente, maior, mais adulto. Vai te servir muito. E eu lendo ali aquela prova da Polícia Militar, né, na época que eu estava na Marinha, porra, eu tinha... Não é que eu ganhava bem, é porque eu não tinha tempo de gastar, porque a gente passava muito tempo dentro dos navios, né? E a gente não tinha tempo de ir para a terra, de baixar a terra. E aí você fazia uma economia legal. Você não tinha tempo de ir ao banco. E eu chegava em São Fidélis, eu chegava com tudo. Garrafas de uísque. Eu sempre fui muito farto na minha vida, graças a Deus. Minha mãe me ensinou isso também. É uma passagem que eu não posso me esquecer. Que quando a gente veio morar na cidade, as pessoas da roça tinham como referência a casa da dona Natalina. E todos eles vinham, quando vinham fazer exames de saúde, trazer as coisas para trocar, ou simplesmente fazer compras, eles paravam lá em casa. E como eu ficava muito perto da minha mãe, a minha vida inteira foi assim, eu fui mais criado pela minha mãe do que com meu pai, porque meu pai era um leão feroz para trabalhar, e trabalhava de 4, 5 horas da manhã até 7, 8 horas da noite, todos os dias, inclusive os finais de semana. Né? Por isso que eu tenho a mania de falar que essas mãos aqui capinaram e roçaram pastos. Eu não tenho vergonha de falar, porque homens fortes fabricam tempos fáceis, assim como homens fracos fabricam tempos difíceis. E eu vivi em tempos de fartura, mas é porque eu tive bons exemplos na minha família, e o maior deles foi o meu pai, que era um homem muito forte do trabalho. Bruto mesmo. E aí, aquelas pessoas, que vinham na cidade, elas iam para a casa da mãe Natalina. Ô, Natalina! Aí traziam um franguinho, uma batata, um aipim, um milho, uma canjiquinha. Era engraçado, e eu ficava sentado vendo minha mãe, porque minha mãe começava o dia 4 horas da manhã, quando meu pai saía para ir trabalhar, 3h30, 4 horas da manhã. Era muito longe, e eu não tinha dinheiro para pagar passagem e nem condução para poder ir até o local do trabalho. Meu pai já tinha vindo para a cidade também, né? Se gostou, luz elétrica, televisão, nossa, banho quente, que antes era na bacia lá, e gelado, e tinha que esquentar a água no fogão a lenha. Enfim, essas pessoas, entendeu? Porra, chegavam lá e todos eles, não existia um que saísse de lá sem almoçar. O almoço na roça, né, que a gente aprendeu, era 9, 10 horas da manhã. 11 horas já estava na hora do lanche, da ceia, entendeu? Porque dormia-se cedo. E acordava-se muito E cedo, acordava-se muito cedo também. E todas aquelas pessoas. E um dia eu, na minha ingenuidade, perguntei à mamãe assim, mamãe, por que a senhora dá tanta comida assim para as pessoas? Ela, brava, olhou para mim assim, com aqueles olhos, que deu vontade de me dar uma chinelada, né? Porque tinha gente almoçando. Ela falou, já te faltou alimento? Você já passou fome? Eu falei, não, senhora. Então, pois bem, quanto mais a mamãe der, mais o Papai do Céu retribui para nós. Ele multiplica na vida da gente. Eu, Tony,
tomei aquele carão e ali eu aprendi aquilo. E voltando lá dentro daquela loja de rações, vê só, eu estou contando o período que eu era abastado, que eu tinha muito dinheiro, que eu chegava em São Fidélis, e muitas pessoas se aproximavam de mim. Pô, porque eu pagava bebidas, eu quer comer, come, quer beber, bebe. Sempre fui muito abastado nisso aí. Até hoje eu sou assim. Minha casa, graças a Deus, é fartura pura. Quer comer, come até explodir, quer beber, bebe até cair. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema com mesquinharia. Eu não sou mesquinho. Graças a Deus, eu aprendi mesmo a ter quanto mais eu tiver, mais eu dou de bom coração e mais Deus manda de volta para mim em forma de bênçãos. E aí, quando eu estava comendo aquela marmita de comida ali, quando vi, de repente o cara abriu a porta assim, eu falei assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, ô, mano, sempre chamei as pessoas de mano, meu irmão, aprendi isso lá. Eu tinha um parceiro chamado Farias, era cabo da Marinha, lá de Manaus. Ele era meio aqueles índios, né? E era muito legal. E ele chamava a gente de mano. E eu peguei isso. Eu falei, ô, mano, eu estou almoçando aqui para evitar de ir em casa e demorar mais tempo. E estou aproveitando, estou lendo a apostila da Polícia Militar, que a prova seria assim, tipo no próximo final de semana, né? E eu estou lendo aqui, eu estou comendo essas letras aqui. Cara, foi que tristeza aquilo ali. Foi uma das maiores decepções da minha vida, porque eu tinha ele como meu amigo. Na época da Marinha, ele ia na rodoviária me buscar, e a gente bebia juntos, ríamos juntos. E ali, ele abriu as portas da loja dele, eu tenho essa dívida de gratidão, e eu trabalhei ali. Mas aquele dia foi um dos piores dias da minha vida, porque ele gritou comigo, falou que não era meu irmão, que ali ele era meu patrão, e que eu nunca seria policial militar, e que eu era balconista, porque a loja estava cheia de fregueses e que eu tinha que voltar para aquele balcão lá e atender as pessoas. Eu falei, mas eu estou no meu horário de almoço, meu irmão. Aí ele bateu na porta e gritou que ele não era meu irmão e que ele era meu patrão. Meu amigo, dobrei a prova, a coletânea lá, a apostila debaixo do meu braço. Fechei minha marmita, me deu um nó na garganta, me deu um bolo no estômago, uma vontade de vomitar, uma sensação de impotência, de inferioridade. E fui embora para casa. Ele, volta aqui! Falei, pode ter certeza, companheiro. Aqui eu não ponho os meus pés. E fui embora para casa e não tenho vergonha de falar, não. Ali eu chorei, mano. Ali eu vi que você vale o que você tem no bolso. Você não vale pelo que você é, você vale pelo quanto você tem. Isso me deu uma lição de vida, tal qual a luz que foi apagada, a televisão que foi desligada, por eu não participar da conta, né, do pagamento das contas, principalmente da iluminação. E eu fui embora para casa, me sentindo o pior ser humano. No mais acabado. Pô, cara, tu era um militar, bicho. Andava com o peito estufado, sapatos engraxados, cabelo cortado, unhas cortadas, postura de homem. E agora o que tu é? Nada. Absolutamente nada. Tu é um merda, cara. Tu é um merda. E aquilo só ecoava dentro da minha cabeça. E eu falei, cara, o que você se transformou? Aí um detalhe também, que eu tomei nojo de cigarro, que eu fumava, né? E eu tomei nojo de cigarro porque eu não tinha dinheiro para comprar. E um belo dia, um camarada a quem eu dei muito cigarro na minha vida, esse também contribuiu e muito para a minha vida e tomar uma atitude de nunca mais botar um cigarro na minha boca.
que ele acabou de comprar um cigarro, estava sentado na esquina da pastelaria da Norma, assim, quando viu que o cara tinha a mania, assim, de virar uma carteira de Hollywood, aí você virava, assim, o filtro, né, tirava de dentro, virava para você não segurar no filtro, né, e aí você segurava na ponta do cigarro. Aí eu vi o cara virando assim, eu falei, pô, me dá um cigarro aí, mano. Ele só tem 19 e é pro meu gasto. Caracas, meu irmão, eu sem dinheiro. Mais uma vergonha passada. Aí, voltando nesse tempo lá, eu de joelhos no chão, chorando na beira da cama. Minha mãe chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro. O que foi, meu filho? Eu contei o que tinha acontecido lá na loja de rações. E minha mãe começou a rezar. Eu não contei da passagem, mas eu fui coroinha de igreja, eu sou católico, apostólico romano, devoto de São Jorge Guerreiro e de Nossa Senhora da Aparecida. E a minha mãe começou a rezar, mas ela não sabia ler. Olha que incrível, né? Ela não sabia ler. Você acredita que a determinação daquela senhora, dona Natalina Carvalho Gomes, ela falou, meu filho, eu quero me matricular. Eu tinha um programa, entendeu, chamado Mobral. E eu fui levar minha mãe lá para ver o Mobral. E a gente matriculou ela. E eu ia para as aulas porque ela tinha sofrido uma perda parcial dos movimentos, devido a um derrame, né? E eu ia de braço dado com ela, e a gente ia para a escola antigo não, acho que ainda tem ainda, Colégio Barão de Macaúbas, lá em São Fidélis. E a gente ia para lá, a aula aí, ficava lá com minha mãe, C com A, K, C com O, Có, C com U. Aí ela falava palavrão e ria pra caramba. Minha mãe era muito alegre, muito feliz. Eu herdei isso dela também. E ela aprendeu a ler o catecismo, a ler todas as orações que estavam ali, desde o Pai Nosso, a Ave Maria, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ela lia aquilo diariamente para mim. Ela, você vai vencer, você vai vencer, você é vencedor, você é filho de Natalina, ela batia no peito, falava, filho de Natalina Carvalho Gomes. Passei na prova da Polícia Militar. Olha que detalhe onde entra o capitão Eloel, que era sargento na época, e você vai me dizer que, pô, isso é quase que humanamente impossível acontecer uma coisa dessa, mas como Deus tem seus mistérios, né? Me perdoa, porque eu fico emocionado, porque eu estou vivendo tudo aquilo que eu passei. Ela, com 5 cruzeiros, ela falou assim, meu filho, é o dia da prova. E mamãe só tem 5 cruzeiros. Eu falei, mãe, me dá aí. Eu não dormia na noite anterior, comia cada letra daquelas. Meu Deus. Cada palavrinha daquela que estava naquela apostila, eu lia e absorvia e gravei aquilo tudo. Quando, de repente, chegou no dia tão especial que era da prova da Polícia Militar, ela me deu aqueles 5 cruzeiros e eu parti. Peguei primeiro um ônibus, que era 1,50, sobrou 3,50. Tomei um café da manhã, comi 2 pães com manteiga, pô, e tudo, comi um copo de café com leite. Ela, se alimenta, meu filho, que você vai precisar. E veio lendo o catecismo atrás de mim até a saída do portão. Quando eu cheguei em Campos, eu andei, quem conhece sabe, um trajeto da Pecuária até onde tinha um monumento lá de um índio, que representava Campos dos Goitacazes, né, que foi exatamente na rotatória, ali mesmo. E ali, eu parado, eu falei, meu Deus, tinham vários outros policiais fardados, né? E eu cheguei perto de um deles, eu falei, poxa, será que o senhor não arrumava uma carona para mim? Que eu me apresentei, né, que eu tinha sido militar, e sempre fui muito rígido, porque a Marinha me ensinou a ser muito rigoroso na postura. Com licença, senhor, muito bom dia. Aí ele, bom dia. Será que o senhor não consegue? Mas os policiais, rapaz, parou uma carona e levou logo os 3 juntos.
Eu fiquei ali sozinho, um deles falou, eu acho que vai ser difícil você pegar carona assim. Mas eles foram embora, eu fiquei sozinho. Mas eu me lembrando da minha mãe, eu rezava tanto para Nossa Senhora da Aparecida, que de repente Deus, olhei assim, tinha orelhões, né? Eu falei, mas não tinha nem ficha, como é que eu ia ligar? Eu falei, disca 190. Fui lá, disquei 190. Polícia Militar, bom dia. Eu falei, bom dia, senhor. Eu gostaria de falar com o sargento Eloel. É meu irmão. Peraí, que ele está chegando na viatura da supervisão. Como é que eu iria saber que o sargento Eloel estava de serviço, até mesmo porque eu não tinha escala de serviço, não sabia de nada, e como naquele horário, que eram 6 e pouca da manhã, ele estaria de plantão e na supervisão, e que ele, naquele exato momento, estava retornando para o batalhão. Nada é impossível para Deus. E ele pegou o telefone. Alô, sargento Eloel. Falei, Eloel, meu irmão querido. Quem está falando aqui ele me chamava de Paulinho. Paulinho, filho de Natalina. Ele, ô, meu irmão, bom dia, o que é que você precisa? Falei, poxa, Eloel, eu estou parado aqui no trevo e hoje é o dia da prova em Macaé, da prova da Polícia Militar. Poxa, meu irmão, será que você não me ajuda, não? Para pegar uma carona para lá? Ele, peraí que eu vou mandar uma viatura para ir agora. E mandou. 2 policiais. Passou uma Kombi na hora. O policial parou a Kombi. Obrigado, policial. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus. Obrigado, Nossa Senhora da Aparecida. Entrei naquela Kombi. Era um cara evangélico escutando... Tinha um toca-fita, né? Escutando louvor. E eu sentado ali, quando de repente eu olhei para o lado, um policial com uma bolsa enorme. Hoje, subtenente George, meu irmão... Nossa, que cara maravilhoso. Ele era cabo. Por que eu identificava? Porque eu tinha sido militar. Eu, cabo. Eu falei, senhor, será que pode dar uma carona ao cabo? Ele falou, tô indo pro Rio de Janeiro, mas eu dou. Aí quando veio o cabo, falou assim, não, tô indo pra Conceição do Macabu. Eu falei, poxa, cabo, por favor, eu vou fazer a prova da Polícia Militar lá em Macaé e eu não tenho como pegar carona, que eu tô paisano, eu fui militar também. Ele falou, rapaz, eu tô indo pra Conceição do Macabu, mas eu vou com você. E eu vou até o trevo lá de Macaé, eu vou te ajudar a pegar uma carona. Meu irmão. Paramos no trevo de Macaé, quando de repente vem um Gol bege, daqueles todo atrás, caixotinho, né? E tudo fechado atrás. O camarada entendeu, parou, o George fez assim, o cara parou e falou, mas só dá para um. Aí o George, leva ele. Eu entrei, obrigado, cabo. Muito obrigado, eu nunca vou me esquecer do senhor. Rapaz, você acredita que eu cheguei um pouco mais... Os portões se fechavam às 8 da manhã em ponto. A prova da Polícia Militar é muito rigorosa. E aí, quando eu cheguei lá, que eu olhei, mas eu tinha uma compreensão física, porque eu estava, né, descarregando sacos de ração, e eu olhei assim, quando veio um muro gigantesco, os portões fechados, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não pensei 2 vezes, corri do outro lado da rua, pulei, caí lá dentro, tudo, lápis, uma borracha e uma caneta no bolso. Meu Deus, hoje Coronel Matoso, que eu amo de coração, era capitão na época e era ele que estava aplicando as provas. Eu, se não me engano, acho que era Caetano Dias, o nome do colégio, se não me falha a memória. Meu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu vim no banheiro, senhor, e tudo. Já para sua sala, antes que eu te bote para fora daqui. Eu, desculpa, senhor, perdão, capitão. Tudo. Ele, você foi militar? Eu falei, fui, sim, senhor. É o sonho da minha vida é ser policial. Ele, entra logo, sua sala é aquela lá. Aí eu entrei, sentei. Entrou um maluco, careca. Já entrou falando, eu prestando atenção em tudo. Não é sorte. Nada é sorte na vida, é Deus. E eu prestando atenção, entendeu, naquele camarada, ele começou a falar, cadeira, pastor, mármore, igreja, mesa, professor. Ele falou 25 palavras. Agora, senhores, todas as palavras que eu acabei de falar aqui, o policial ele tem que ter perceptibilidade, ele tem que estar atento a tudo para poder depois ele se lembrar das placas de carro, das características dos maus elementos que cometeram as suas infrações ou então dos seus crimes. Então, repassem para o papel agora, nesse exato momento, todas as palavras que eu passei aqui agora. Eu falei 25. Aí todo mundo, repete aí. Mas eu tinha prestado atenção em tudo. Tanto é que eu ainda consigo me lembrar. Cadeira, pastor, igreja, mármore, professor, mesa. Eu fui.
por incrível, eu me lembrei de 24 palavras. Errei uma. E ele foi recolhendo as folhas de cada um. E passamos para a próxima etapa. Agora os senhores vão fazer a prova de matemática e português. Aí, e tudo. E eu fui embora para São Fidélis. Aí, detalhe. Eu tinha ainda no meu bolso R$13,50, o que não dava, em hipótese alguma, para pegar um ônibus. Parei na rodoviária, fui lá, vi a passagem. Passagem era, tipo assim, se de São Fidélis era R$1,50, de Macaé para Campos era 5. Não tinha como. Comi uma baita de uma coxinha, tomei um copo daquela groselha, daquele suco tingido lá, e aquilo lá, e fui para o ponto de ônibus. Nada. Nada. Perguntei a várias pessoas, parei no mercado de peixes, o cara falou assim, meu irmão, saída para Campos, você só vai conseguir pegar uma carona, entendeu? Lá perto do batalhão da Polícia Militar. Dito e feito. Fui embora para lá. Já devia ser por volta de 1, 2 horas da tarde. Fiquei lá. Fiquei. Quando deu por volta de umas 7, 8 horas da noite, passou um caminhão de tijolos. E eu já estava desesperado. Aí eu pulei na pista e tinha um policial perto, não me lembro o nome dele, que já estava de noite, e ele me ajudou. Aí o cara falou assim, para Campos? Vou pro Espírito Santo. Eu falei, tá ótimo. Pulei no caminhão. Chegamos em Campos, devia ser umas 9h30, 10 horas da noite. 10 horas da noite, fui caminhando da ponte de onde é o antigo presídio até a pecuária, de novo. A barriga roncava, dava cãibra de tanta fome. Chega, estava tremendo. Parei na pecuária, deu meia-noite. 1h da manhã me veio mais um caminhão, aí eu já caí de joelhos. Me ajoelhei e pedi carona. O camarada, ressabiado, deu aquela parada, falou, só se for lá em cima. Eu falei, obrigado, moço. Eu pulo lá em cima. Aí pulei lá em cima, cheio daqueles cacos de tijolo. Cheguei em casa, você imagina como, né? Tudo sujo de tijolo. Nada foi fácil na minha vida. Não consegui nada que não tivesse tido uma lágrima e um suor derramado. Então, voltei para lá e fiquei esperando a notícia do resultado da prova. Esperei, saiu o resultado da prova, eu liguei para... Era a 5ª CIPM, 5ª Companhia Independente de Polícia Militar. Eu liguei para lá. O camarada que me atendeu, hoje já foi morar com Deus, mas depois de nós nos conhecemos, era cabo na época, Cabo Coque. Falou, não tem nome de Paulo Fernando Carvalho Gomes nenhum aqui não. Mais um martírio. Mais um sofrimento. Eu não acreditei no que aquele cabo falou comigo. Eu falei, mãe, me dá mais 5 cruzeiros para mim voltar em Macaé. Voltei em Macaé, trancos e barrancos, também com o mesmo sofrimento. E cheguei lá, o meu nome era o 2º da lista. Eu perdoei o cabo porque ele era muito baixinho. E o mural era alto. E ele não dava para ele ver. E o meu nome era o 2º da lista, aprovado. Aconteceu um problema muito grande, porque nas pesquisas sociais eu havia discutido com esse rapaz, o mesmo que tinha sido meu patrão. E aí o cara da pesquisa social falou assim, você já brigou com alguém? Eu não sabia, porque a Polícia Militar ela é extremamente metódica. Mas ela faz pesquisa com a sua vida para saber, entendeu? Eu não menti, mas eu omiti. Eu falei, eu não me lembro. Falei, tudo bem. Você aguarde o resultado da pesquisa social. Reprovado. Corri lá no professor Hélio Santos, grão-mestre da maçonaria. Por isso que eu amo a maçonaria. Eu amo pela irmandade. Por serem tão unidos. E fui lá. Eu tinha também uma amizade muito grande com Tadeu, Margarete, Marta, 3 crianças que brincaram comigo na minha infância, depois que a gente veio morar na cidade.
E o professor era grão-mestre da maçonaria, da loja maçônica de São Fidélis. E ele, viu o meu desespero, virou e falou bem assim, calma, eu fui policial também uma vez, mas eu pedi baixa porque eu era filho único. Me diz o nome lá do seu comandante lá, do CASP, né? Centro de Aperfeiçoamento e Seleção de Praças, lá do Cefap, na Sulacap. É um bairro que tem onde fica o quartel de instruções da Polícia Militar. E aí, de repente, era Capitão Fialho. E, por coincidência, o Capitão Fialho, deve ser hoje coronel, nunca mais o vi para poder, mas recebe meu abraço, meu beijo. Esse Capitão Fialho era maçom também. E o professor fez uma carta, prezado Capitão Fialho, é com muito respeito que me refiro a tal comandante, falando sobre uma pessoa que vive no seio da minha família, de idoneidade moral elevada, o que me possibilita referenciá-lo para que faça parte dessas tão honradas fileiras dessa gloriosa corporação, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a qual pertenci, mas por ser filho único, não segui a carreira. Aí fez uma assinatura, botou lá os códigos que só os maçons entendem, e de repente dobrou, botou num envelopezinho, me deu 50 centavos, falou, Paulo Fernando, eu falei, pois não, professor, vai lá, entregue essa carta e aguarde. Eu corri. Quando cheguei lá, o correio fechado, já era mais de 17 horas, eu esmurrei a porta. Eu estou falando que, meu Deus, é uma via crucis que eu passei para poder chegar onde eu cheguei. E aí, quem era o carteiro? Carlinhos. Eu bati na porta, gritei, o quê? Já está fechado, já fechei o malote. Falei, Carlinhos, pelo amor de Deus, era meu vizinho. Carlinhos, pelo amor de Deus, é o filho da dona Natalina, Paulinho, pelo amor de Deus, é a última carta, por favor, é a minha última chance. Porque na Polícia Militar era até 24 anos incompletos para ingressar. E se você passasse dos 24 anos... Não ingressar. Não, claro que não, você está acima da idade. É minha última chance, Carlinhos. Ele, só você, Paulinho, é porque eu te amo, rapaz. Quero ver você policial, hein? E tudo. Aí abriu a porta, abriu o malote e colocou aquela carta. 15 dias depois, me chegam os 2 sargentos num Fusca, cheio de papéis atrás. Paulo Fernando Carvalho Gomes, eu sentado no portão, eu me levantei rápido. Pois não, senhor? Ele, se prepara porque você ingressa dia 25 na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aí me pediram um garrafão de cachaça. Tem cachaça? Eu falei, eu vou dar meu jeito agora. Minha mãe comprou um garrafão de cachaça fiado, saiu correndo lá com aquele garrafão de cachaça nas costas. Berriel também. Meu Deus, que sufoco. Vai lá, compra com o Berriel lá, que o Berriel faz fiado. Não, é pra dona Natalina. Paulinho, é pra dona Natalina, pra você. E tudo, eu falei, Berriel, eu passei na prova da Polícia Militar, vou ingressar dia 25. O sargento me pediu um garrafão de cachaça e tudo. Ele, toma aqui, meu filho. Pai, tudo botou, encheu o garrafão de cachaça, eu parti correndo. Entreguei o garrafão de cachaça, falou, você se apresenta lá, hein? E me apresentei. E graças a Deus, combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. E aí, eu vou te falar, hein? É gostoso, é muito bom você lembrar a sua trajetória, lembrar de tudo. Mas eu sei o sacrifício que eu passei, as lágrimas que eu derramei para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, não. Mas se me perguntar de novo se valeu a pena, se eu morrer e nascer de novo, eu quero nascer na mesma família e ser policial outra vez. É muito bom. Foi muito bom. E é tudo que eu amo. Estou vivo, né? Quero te fazer uma pergunta, da onde que surge o Carvalhão?
você contando o seu passado, a sua Aham. infância, é o Paulinho, filho da dona Natalina. Natalina, exato. E é onde surge o Carvalhão que a gente conhece. Aí já é uma outra história. Aí nós tínhamos muitos Carvalhos no batalhão, né? Carvalho. Damos apelidos: Carvalho Corrente, Carvalho Lixão, Carvalhinho. Eram 2 Carvalhinhos, Carvalhinho branco e Carvalhinho preto. Carvalho Digo-Digo, lá de Barra de São João, meu parceiro, meu amigo, hoje o filho dele também seguiu os passos do pai. Chama-se Jaime, um excelente policial, um vibradorzão. Nossa, que cara excepcional. E aí, quando cheguei em Rio das Ostras, cheguei para 90, para 91, e aqui encontrei um pedaço do céu. Éramos entre 30 e 40 mil habitantes. Era muito legal. Ainda não era emancipado, porque pertencia a Casimiro de Abreu, era um distrito de Casimiro de Abreu. E aí, nessa trajetória, depois veio um rapaz de nome Carvalhinho, hoje é sargento da Polícia Militar, e nós fomos trabalhar na segurança do então prefeito Sabino. E ficava aquela dúvida, né? Entre quais os dias de plantões que nós tínhamos. Qual é Carvalho hoje? Qual o Carvalho que está hoje? Qual o Carvalho? E tudo. No batalhão já era Carvalhão, né? E aí esse apelido veio para cá também, porque era Carvalhinho branco, Carvalhinho preto, Carvalho Dingo-Dingo, Carvalho Corrente, Carvalho Lixão e o Carvalho de São Fidélis. Mas é Carvalho, um era de Campos, outro de São Fidélis. Mas lá, e aí? Não é Carvalhinho, não, Carvalhinho baixinho. É Carvalhão, o outro. E aí pegou do batalhão e veio para cá também, e foi assim. Nessa época o destacamento ainda era onde é a prefeitura antiga ali. A prefeitura antiga não, ali era um aglomerado, né? Ali era o pronto-socorro era na frente. Isso. Havia um anexo da Polícia Civil. Exatamente. Isso, aonde é a Secretaria de Turismo hoje. Onde é a Secretaria de Turismo hoje, que era a antiga prefeitura. O gabinete era no 2º andar, a Guarda Municipal na frente. Isso. E ao lado, na lateral, onde foi a SEDAI, e depois era o destacamento da polícia. Então, mas antes, exatamente, mas ainda tinha um anexo da Polícia Civil, da 121 DP, de Casimiro de Abreu. Era ali também. Também. Então era Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Quer dizer, a Guarda nem tinha sido criada ainda, porque nosso querido irmão Antônio Carlos Barril Lundstedt depois se envolveu, não sei, até hoje, na veracidade dos fatos, porque foi uma coisa muito triste, que não vale a pena nem lembrar, foi a morte de um homem tão maravilhoso, o prefeito Cláudio Ribeiro, em que envolveram o nome do cara. Mas ele foi o fundador, praticamente, da Guarda Municipal. O Kiko, hoje pagodeiro, Gilberdan, são tantos que eu me recordo, entendeu? Que alguns já foram morar com Deus, né? O Roberto Cação, né? Nossa Senhora, a Guarda e aqueles homens, entendeu? E a gente comandava a cidade, éramos somente 3 policiais por dia. E a gente tomava conta, entendeu, de toda essa extensão territorial, de todos os bairros. Já existia Cantagalo, já existia Rocha Leão, e a gente rodava tudo num Fusca. Viatura 122, depois veio um Golzinho, caixote, depois veio Você participou porque você era pequititinho. Então, era miudinho, entendeu? Pô, era muito bacana. Então aí foi que pegou, Carvalhão. Era para diferenciar. Carvalhinho era pequenininho, exatamente, do Carvalhão. Exatamente. E aí pegou e até hoje, graças a Deus, com muita honra. E aí você me conta no início o seguinte, você tem um filho logo garoto. Paulo Fernando foi o primeiro. E depois tem mais nessa história aí? Aí tem mais, aí depois, entendeu? Como é que é o Carvalho pai? Quais são os filhos e como é que é o Carvalho pai? Olha, devido à característica do militarismo, não tem como ser aquele camarada, entendeu? Porra, mas eu sou emotivo. E eles já pegaram o meu jeito, entendeu? Os garotos são maravilhosos. E dizem que árvore boa não dá fruto ruim. Eu procuro ser um espelho para eles,
para que eles vejam o reflexo das minhas atitudes. Não que eles façam as mesmas coisas que eu, porque eu cometi muitos erros na minha vida. Um deles que eu me arrependo e muito foi de não ter ouvido a mamãe, né? Que ela falava assim: estuda, meu filho, estuda para você ser um doutor. E eu tive muitas oportunidades, mas é aquele detalhe, quando a responsabilidade chega, e eu, na minha falta de juízo, que fui logo contrair a responsabilidade de ser pai, aquilo ali é um peso enorme nas suas costas. Porque as pessoas não querem entender que você... Se você é pai, você tem que sustentar, né? Você tem que quem dá o pão dá o ensino. Mas sou muito amoroso com eles, sou rígido, rigoroso. Isso aí não tem como, porque o cavaco não pode cair longe da madeira, longe do pau. Então, se você... O que eu quero dizer com isso? Eles têm que ser motivo de orgulho e honra para os ancestrais, para aqueles que se foram, e ser motivos de orgulho e honra para os que aqui estão, e plantarem também as suas sementes para deixarem o nome da família Carvalho não morrer. O nome da família eu prezo muito, porque eu sou da roça, eu sou muito antigo, por isso que eu não entendo hoje, nos tempos atuais, essa dilaceração, o desfazimento dos laços familiares. Eu tenho até uma história muito grande que mães e pais deverão cuidar dos seus filhos, criando um vínculo de amor, de amizade, de ternura. Porque quando a gente passar para a terceira idade, para a velhice, seguramente, aquele filho que não foi criado dessa maneira, que não teve esse vínculo umbilical e divino, ele vai colocar o seu pai e sua mãe no asilo. Porque não teve aquele amor lá atrás, aquela união, aquele alicerce. Porque nós somos extremamente sociáveis. Mas hoje você vê que muitos desses valores estão se perdendo, porque a mãe, na academia, procurando cada vez mais, esteticamente falando, né, se produzir, aí coloca o filho no jiu-jitsu, no balé, no taekwondo, na natação, e ao invés dela levar até a escola e dar um beijo, e beijar e abraçar, e falar que ama, bota dentro de uma Kombi, de um ônibus, de uma van escolar e já fica esperando aquele momento para ir para a academia. Os cafés, os almoços, os jantares já não são na presença, primeiramente, de Deus, e ali, naquele debate, né? Porque família é complicado, tem altos e baixos, mas é família. Não existe ex-irmão, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, assim como não existem ex-filhos. Esses laços são coisas que eu nunca vou perder. E eu sou capaz hoje, ainda hoje, adulto, levar um carão das minhas irmãs mais velhas e sentar e abaixar a cabeça sem retrucar, porque a idade... Eu sou da época que se tomava bênçãos, beijava a mão. Isso não me diminuiu em nada, pelo contrário. Me mostrou que quando eu fosse o dono do meu próprio nariz, do meu clã, da minha casa, eu seria o rei ali dentro. E eu, seguramente, os ensinamentos que me foram passados lá atrás, eu os traria para a minha vida futura. Por isso que os meus filhos até hoje, do mais velho ao mais novo, quando chegam perto de mim, ainda me tomam a bênção e me chamam de senhor, porque um dia eles vão ser os senhores das suas casas, das suas famílias, correto? Então, eu não abro mão desses valores. E para hoje, o que eu penso, hoje eu já sou avô de um casal de netos, Fernanda e Gustavo, lindos. E avô é pai com açúcar, né? Já perdoa muitas artes que as crianças fazem.
Mas eu sou um pai amoroso, sentimental demais, mas evito chorar na frente deles. Porque na frente é porrada come. Esculhambo, chama atenção, mas eles já pegaram o meu fraco, que sabe que eu tenho bom coração e a gente não pode se desviar desses princípios, não. Então hoje você tem 3 filhos, quem são? Paulo Fernando, que é o mais velho, É o mais velho. né? É o que foi o primeiro. Alan, também, que trabalha hoje, está à frente lá da Carvalhão. E o Lucas, que é o mais novo, que graças a Deus hoje, com a oportunidade que Deus me deu de ter conhecido também uma bênção na minha vida, chamado Dr. Paulo, o acolheu. Como seu estagiário. Tem 18 anos o mais novo, 24 do meio e acho que 41 o mais velho. Então eu conheci o Carvalho pai, o Carvalho que entrou na polícia, e como é que foi ir para a reforma? Nossa Senhora, aí Como é tu que pegou no meu pé. Como é que é a gente perder o Carvalhão que a gente está acostumado, de estar ali na Nossa. viatura, estar no embate, no combate, Caracas. e olhar para ele e falar assim, olha, a partir de hoje você vai para casa e acabou o dia a dia dentro do quartel. Foi engraçado. E, ao mesmo tempo, seria cômico se não fosse trágico, porque o militar, ele se condiciona para a vida. E a vida de um militar é totalmente diferente da vida de um ser humano comum, né? De um paisano. E na polícia, em que você faz as suas ações independente de a quem que você está servindo, porque o nosso lema é servir e proteger, mesmo com o sacrifício das nossas próprias vidas, é o juramento que nós fazemos, entendeu? Com a mão estendida sobre a Bíblia. E aí, eu, 30 anos, falei, chegou a hora de pendurar a chuteira e falei, vou tentar mais uma vez. Eu já tinha sido candidato outras vezes, né? Sempre fui suplente de vereador, mas nunca tinha tido um cargo sequer. Eu nunca precisei da política, mas eu achei que a política, entendeu? Pô, era uma atuação de um homem público, trazer a sua administração individual, da sua vida particular, para o mundo público, para a vida pública. E como eu sempre gostei de fazer ações sociais, sempre gostei de tratar bem as pessoas, de cuidar das pessoas, isso eu aprendi lá atrás com aquela senhorinha chamada Natalina Carvalho Gomes. Meu coração fala até muitas das vezes mais alto do que minha própria razão. E tem uma frase que fala também, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E aí eu tentei. Mas antes, nessa passagem para a inatividade, você faz, quando você ingressa na Polícia Militar, você faz um exame de saúde para saber que você está totalmente, né, em condições e com aptidão para a carreira e aptidão física também e de saúde. E quando você vai passar para a inatividade, para a reserva remunerada, você também faz esses exames. E um deles é o psicológico. E o psicológico eles colocam de frente com o superior, que é um tenente médico, da área médica, e ele ali faz uns questionamentos para você. E ele te diz, trabalhou quantos anos? Tantos anos. O senhor sabe que na passagem para a inatividade vão te deixar sequelas, vão deixar consequências dos seus picos de adrenalina que você sofreu durante o seu combate. O senhor não vai mais engraxar o seu coturno, o senhor não vai mais envergar sua farda, uniforme, calça, camisa. O senhor não vai mais fazer suas flexões antes de tomar o seu banho. O senhor não vai mais fazer suas defesas pessoais para poder conter a ira dos meliantes, dos criminosos, né? O senhor não vai mais cortar suas unhas para evitar de provocar uma lesão corporal em quem o senhor estiver
ali contendo a força. O senhor não vai mais cortar o cabelo, porque tem um padrão, cabelo e barba. Na polícia você tem que ter uma permissão até para usar bigode, tá? O bigode tem que estar permitido lá pelo comandante. E eu teve uma época que eu usava um bigodão também. Era legal, mas esse tempo passou. E aí ele fala tudo isso contigo. Aí ele, quando chega no meio da conversa, ele fala: 3 coisas podem acontecer contigo. Com você, policial. Ficar extremamente violento com os seus familiares, ou não ter mais o confronto, mas o combate lá, onde você extravasa, troca de tiros, tumulto generalizado. O senhor pode ficar violento dentro da sua família. O senhor pode se tornar um alcoólatra. O senhor bebe? Eu falei: bebo sim, senhor. Socialmente, mas bebo. O senhor pode se tornar um alcoólatra, porque o senhor não vai ter mais. O horário do militar se chegar 5 minutos atrasado, 2 dias de detenção. Então, o senhor vai acordar 10 horas da manhã, antes do almoço, vai ter uma série de amigos teus também reformados, ou do seu cotidiano, do seu dia a dia, tomando uma cervejinha antes do almoço, um aperitivo, e vão te convidar. O senhor vai ter desde o enterro até os nascimentos, dos enterros aos nascimentos, onde serão épocas festivas. O senhor vai ter carnavais, o senhor vai ter natais, ano novo, o senhor vai ter vários motivos, aniversários, churrascos, comemorações, e todas elas vão estar regadas a muita bebida. Alcoólatras, sem a mente estar ocupada, só com saudosismo e as lembranças do seu passado heróico e os contos dos fatos ocorridos naquelas épocas. Vem a terceira hipótese. O senhor vai passar a pescar, vai se cansar. O senhor vai passar a andar a cavalo, vai se cansar. O senhor vai passar a andar de moto, o senhor vai se cansar dos encontros. O senhor vai passar a andar, a passear, a viajar. O senhor também vai se cansar desses encontros. O senhor vai para dentro da sua casa, vai olhar para a sua farda, dependurada no cabide. Vai olhar para o seu coturno empoeirado. O senhor vai cair numa depressão profunda. O senhor vai se trancar num quarto escuro e, consequentemente, muitos já fizeram. É somente um disparo. E aí, fecharam-se as cortinas. E a peça terminou. Falei: meu Deus, doutor. Aí isso acabou comigo. E o que eu faço? Ele falou: o senhor é temente a Deus? Eu falei: sim, senhor. Temente 100% a Deus sobre todas as coisas. Ele já tem 99,9% de chances do senhor passar para inatividade e não se sentir um inútil. Eu falei: caramba, o que eu faço? Ele: procure uma terapia ocupacional que preencha a sua mente, faça aquilo que você gosta de fazer. Escolha primeiro uma coisa que você gosta de fazer e faça dela a sua profissão. Assim como o senhor fez na Polícia Militar. Porque tudo que nós fazemos com amor sai muito bem feito. Sai perfeito. Porque vem com as bênçãos de Deus. Me candidatei outra vez. E fui eleito. Meu Deus! Aí é que onde eu pensei que não tinham problemas, porque eu passei realmente a viver a realidade das pessoas. Eu passei a entrar no mundo daquelas pessoas. Eu entrei nas casas das pessoas, lógico, evidente, com a permissão ou o convite delas. E aí, eu me encantei e, ao mesmo tempo, me decepcionei. Porque, na política, os homens maus, que exercem as funções de destaque,
Não é pelo bem que eles possam lhe fazer, é pelo mal que eles possam lhe causar. Isso me fez muito mal. Thomas Jefferson, eu gravei essa frase. Ele disse que ele sofria mais com as críticas, com a dor das críticas que ele sofria, do que com a alegria dos elogios que ele recebia. E eu sou assim. E aí, mas dizem que o mal só vai triunfar se os homens de bem cruzarem os braços. E cá estou eu, sofrendo a trancos e barrancos, não me desviando do caminho, porque a autoridade é constituída por Deus. E ai daquele que se desviar, ele tira as bênçãos, né? Porque são dois caminhos. Nós temos o livre-arbítrio. Tem um caminho pedregoso, tortuoso, espinhoso, mas que lá na frente existem as realizações e o legado que você deixou. E tem um caminho fácil. E esse tem consequências desastrosas. E eu escolhi o caminho espinhoso, tortuoso, pedregoso, difícil, mas estou aí, lembrando da frase que o guerreiro não é pela força de bater, e sim de apanhar e se manter de pé. E eu estou aí de pé e de cabeça erguida, graças a Deus. E aí, nesse processo entre o Carvalho sair, né, ir para a baixa da polícia, na verdade pedir baixa, ir para a reserva remunerada, ele sai do dia a dia, ele sai do confronto, ele sai de tudo. E aí aquela pessoa que um dia jurou servir e proteger, entende que a função dele poderia ser de continuar sendo um servidor público. Ele poderia estar ali usando tudo que ele aprendeu, com toda a honestidade, com caráter e com as regras até do militarismo, e fazendo com que fosse cumprido o que deveria ser feito. É isso? Isso. Então, tem até um filme que retratou muito bem, agora nos tempos atuais, Tropa de Elite, que antes o cara era do combate e depois ele passou a ser um político. O inimigo agora é outro. É incrível, mas eles conseguiram retratar a realidade. Porque o Rio de Janeiro não é um estado... Você vê aí a quantidade de governadores que nós tivemos aí, ex-governadores, por suas trajetórias e as consequências de terem escolhido os caminhos fáceis. Eu, da minha administração pessoal, que me consideram da onde eu venho, eu não nego as minhas raízes nunca, e chegar um pouquinho onde eu cheguei, eu tenho fé em Deus que tudo vem no tempo dele, e a gente não adianta tentar ultrapassar esse tempo, atropelar esse tempo. Eu passei a ver que se na polícia eu poderia fazer um pouquinho por essas pessoas que tanto eu protegi, enquanto eles dormiam, enquanto muitos se encontravam dentro dos seus lares, né? Eu protegia as ruas para retirar de circulação os marginais, os nocivos, as ervas daninhas, os maldosos de corações. Eu trouxe essa administração para a minha vida pública. Fico ali mesmo que falando sozinho dentro da Câmara, para a população. Eu acho que eu sou um pouco, né, assim, excluído do meio deles, porque eu não tenho o mesmo linguajar. Eu não tenho a mesma... O militar, ele é diferente. O que a gente aprende ali é força e honra, é seguir com uma conduta reta. Você não pode desonrar. A gente tinha um lema lá, que eu gravei na minha cabeça, que
Se eu for, siga-me. Se eu morrer, vinga-me. Se eu recuar, mate-me. Então, não é um lugar para covardes. Não é um lugar para qualquer um. E ser um homem público, você tem que amar as pessoas. Você tem que ter um bom coração. Você tem que levar... Eu chego, às vezes, em casa, no final de um dia trabalhado, onde eu ouço vários e vários clamores, tristezas, desde questões pessoais, porque a gente passa a ser um confidente, né? Até questões profissionais, o desemprego, a tristeza de um chefe de família de não ter como levar o sustento para dentro da sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, pagamento de aluguel, de água, luz, gás, telefone, nossa senhora, roupa, remédio. Jesus é um fardo pesado que um chefe de família passa. E isso, eles pensam, muitos têm nas suas cabeças, que um vereador, e nós somos a voz do povo, um vereador pode resolver de imediato o problema da população. Mas não é bem assim. Não é nada assim. Vereador é a voz do povo, é o clamor da população. Mas é um legislador, é um fiscal dos atos do executivo, do prefeito, é procurar, entendeu, encontrar as discrepâncias, os problemas em cada segmento da sociedade ali, dos estabelecimentos públicos, municipais, e levar, quando ele é um aliado do prefeito, quando ele tem a mesma linhagem, os mesmos... a sintonia dos procedimentos, em querer o bem, porque um idiota que só olha para o seu próprio umbigo, né, só pensa em si, e num grupo minoritário, o ser público, político, ele olha pelo bem da coletividade, ele olha pelo bem de todos, ele, independente se eu vou calçar uma rua e vou beneficiar um determinado cidadão, não. Eu vou beneficiar todos que moram naquela rua, levando saneamento, levando estrutura, levando segurança, levando o que eu puder de melhoria para aquelas pessoas que moram naquela rua, naquele bairro, no município. E se você tem sintonia, entendeu? Com o cara, às vezes eu tenho mania de brincar até que um vereador é um mendigo de gravata, né? Você anda engravatado porque ele pede tem mais o do que rito. faz. Tem o rito da solenidade, todas as sessões são solenes. E aí as pessoas, entendeu? Pô, ver, porque às vezes liga o vereador a um pastor, né? Porque o pastor tem que estar ali, diferenciado, gravata, no púlpito, lendo a Bíblia, dando sermão, falando para as pessoas, entendeu? O que está contido ali nas inscrições sagradas ali da Bíblia, do nosso livro sagrado. E o vereador também, nós fazemos, entendeu? Aquela solenidade ali, tanto é que é lido primeiro, entendeu? Pô, ali pelo vereador que é responsável, uma passagem bíblica, né? Uma leitura ali que dá um ato de solenidade, né? Uma característica de solenidade realmente. Em nome de Deus é aberta a sessão. E ali são julgados, são legislados, são criados projetos de lei para o benefício da coletividade, da população. E se você não tiver amor no seu coração para usar a sua caneta em prol do próximo, fazer o bem sem saber a quem, sem esperar retorno nenhum, porque você não está fazendo um favor, é sua obrigação. Você recebe um salário justamente para isso, para você é um funcionário do povo. Você é a voz do povo, por isso se chama parlamento. A palavra parlar, né, do italiano, você foi feito ali para ser a voz daquelas pessoas que não são ouvidas, principalmente as que se encontram abaixo da linha da pobreza, aquelas de categorias, de profissões que não têm condições de todos irem falar ao mesmo tempo. Elas encontram um representante para eles que vai falar por eles e vai chegar esse clamor, essa voz, até o homem da caneta, que é o 01. A gente esgota todos os níveis de diálogo que nós temos e leva a proposta lá
tudo devidamente mastigado para o prefeito. Prefeito, nós temos que atender tal categoria, seja ela na saúde, na educação, no transporte. Eu sou presidente da Comissão de Transportes, sou presidente da Comissão de Segurança Pública. E você tem que abraçar as pessoas. Você tem que fazer com amor. E tudo que você faz com amor, graças a Deus, tem consequências. Sofre, se decepciona, mas eu sigo reto. Se eu fosse te perguntar, eu podia dizer que a política te tirou dos 3 problemas que o tenente te citou lá, que poderiam acontecer quando você desse baixa. O primeiro era ou ser violento com a família, ou se apropriar de alguma droga, no caso do alcoolismo, e cobrir sua frustração ali, ou te tirar do fundo do poço de não ter a obrigatoriedade mais do campo de batalha e tudo mais. A política foi uma luz no fim do túnel? Nossa, pergunta abençoadíssima. Com toda certeza foi. Porque a mente vazia é a oficina das coisas ruins, né? É oficina, tem um ditado que fala. Mente vazia é a oficina do capeta. E quando você está ocioso, você está ali sem ter o que fazer, sem ter uma obrigação, sem ter uma função para você exercer, para você preencher aquele espaço que o inimigo, a mente, tende sempre para a negatividade, né? Sempre para as coisas ruins. A política foi a minha válvula de escape, foi a minha luz no fim do túnel, foi o que resgatou aquele velho soldado e não deixou que ele caísse lá no esquecimento e na inutilidade. E eu... Tá certo que uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha só, ela começa o verão. E aí, tem uma frase que eu guardo comigo sempre, que semelhantes se atraem, geram novos semelhantes e multiplicam-se infinitamente, porque tem pessoas que têm as mesmas características que você, têm os mesmos pensamentos que você, te tem como exemplo. E se você sumir do cenário, você bota muita coisa... Muitas pessoas perdem a direção. Eu falo que eu sou católico, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas e todas as religiões. Nós vivemos num estado laico, né? Seja do candomblé, do espiritismo, do evangelicismo, do catolicismo, né? A todas, do budismo. Eu tenho uma amiga, a dona Marcela, que me ensinou muito na minha Myoho Kyo, do Buda. E eu tenho uma falecida tia da Umbanda que fez um círculo de pólvora em volta de mim. Eu tenho muito respeito por ela, porque de nada basta se você realmente não tiver fé, acreditar que você vai vencer, mas tem um ser supremo, superior, maravilhoso, magnífico, chamado Deus, que você tem que ter ele como direção para a tua vida. E eu, quando fiz essa transição de policial para vereador, conforme eu falei no início no papo aqui, o inimigo agora é outro. Não é que nós sejamos inimigos, mas adversários políticos não são inimigos, mas são adversários políticos. Mas existem homens maus exercendo a função de homem público. Tem também uma parte que fala que o povo se alegra quando um justo governa, mas ele geme quando um homem mau está no poder. E isso é bíblico. E eu, mesmo com todo o desconforto para fazer essa transição, porque o militar é sim senhor, não senhor, e eu sabia que o meu inimigo estava lá dentro da favela, dando tiro, tentando ceifar vidas de pessoas inocentes e tentando arrancar minha cabeça.
Agora, fazendo uma comparação esdrúxula, o inimigo bate nas minhas costas e me chama de excelência. Essa é uma das dificuldades. O que te motiva a levantar todo dia e voltar para lá? Justamente o fato de o gato, quando sai de casa, o rato sobe em cima da mesa e urina nas panelas. Ele contamina a alimentação. E o mal só vai triunfar quando nós, homens de bem, cruzarmos os nossos braços. E eu continuo perseverando, eu continuo lutando, eu continuo acreditando. Eu acredito que o mundo é bom, que as pessoas são felizes, que existem bons corações, que nós temos que continuar. Porque se a gente desistir, ele tira as bênçãos da gente. Ele não criou a gente para ser derrotado, e muito menos covardes. Eu não sou covarde. Isso não faz parte do meu dicionário, não. E se eu fosse perguntar qual é a pretensão do Carvalho? O Carvalhão quer chegar aonde? O que ele se enxerga daqui se eu te encontrasse de novo em 5 anos? Ó, O que você me contaria de o que vai vir? tudo vem no tempo de Deus. Hoje, o que eu tenho para hoje, como pré-candidato a deputado estadual, é galgar mais um degrau na vida pública, na vida política, nesse mundo político. Porque a política rege o mundo, rege o planeta. E se você não procurar se fazer ouvido e ouvir o clamor daqueles menos favorecidos, dos fracos, dos oprimidos, dos abaixo da linha da pobreza, dos que não têm voz para representá-los, vou te falar. Hoje, eu quero ser deputado estadual. Como pré-candidato, eu tenho passado por provas também. Tenho assistência jurídica, mas tenho também o lado negro da força, que parecem que não querem, em hipótese alguma, que alguém esteja em ascensão e que possa realmente... Eu acho besteira, porque o mundo é para todos. Basta que você seja perseverante. Que eu falei que não é do mais esperto nem do mais inteligente, não. O mundo é para aquele que acredita em si, tem confiança que vai vencer, e mesmo com todas as impropriedades, as dificuldades, os obstáculos, ele confia, acredita. Caiu, bate a poeira, se levanta, limpa os machucados, mas não leva para o coração, não. Não leva para o coração. Aguarda. O fardo é pesado. Mas na hora que estiver muito pesado, dobra os joelhos, se humilha para ele lá em cima, que ele te resgata, te dá nova impulsão, novo ânimo, nova força e segue em frente. Então, e tudo vem no tempo dele. Não tente atropelar. Falei que seja feita a vontade de Deus. E se for feita a vontade dele, porque a minha determinação não para por aí. É ser deputado. Por isso eu sou pré-candidato. Então, já que você é pré-candidato, o que o Paulinho, filho da dona Natalina, e o que o Carvalhão da Segurança Pública diria para as pessoas? Uma pessoa que não te conhece, quem é o Carvalhão? Bom, ser humano simples, humilde, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama famílias, os jovens, as crianças, tentar deixar um nome, um legado, alguma coisa que os estimule para que eles saibam que vale a pena ser honesto, vale a pena acreditar, primeiramente em Deus e depois em si próprio. Porque se você não tiver fé, seguramente vai ser só mais um no meio da multidão. Todos os dias são despejados centenas de milhares de jovens ávidos por empregos,
com diplomas debaixo dos seus braços, só esperando uma oportunidade. E se você não se empenhar, não se esforçar, não perseverar, não acreditar nos seus sonhos e nos seus propósitos, seguramente, não deixe a vida passar por você. Viva a vida. Afinal, ela é breve, vai embora como se fosse um sopro numa chama de uma vela. É isso aí. Eu queria te agradecer pelo papo, pela conversa hoje. Eu que agradeço, querido. E foi um prazer imenso, imenso. E quem ouvi Piquititinho agora me entrevistando, olha que mundo. Não é?